Olá, eu me chamo Angelis Durigon e sou engenheira de alimentos, sou professora do Núcleo de Educação em Ciências Agrárias e da Terra na Universidade Federal de Sergipe, no campus do Sertão, e vou palestrar sobre segurança dos alimentos relacionada então com as embalagens e os rótulos, né? Falar sobre um pouco essa relação. E antes de iniciar esse momento, eu gostaria então de agradecer os discentes, né, do curso da Agroindústria, a professora Simone Masucci, pelo convite em participar desse evento. Então, a primeira, para a gente iniciar, né, vamos iniciar com uma reflexão, como garantir a segurança dos alimentos com o uso das embalagens. Né? Então, se a gente tivesse aí de modo presencial, vocês iriam levantar, né, várias respostas para essa pergunta. Então, vou deixar que vocês pensem e depois de colocar alguns conceitos, vocês vão elaborar suas próprias respostas. Então, quem está no ramo da alimentação tem preocupações muito específicas, né, quanto às embalagens para os seus produtos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto bebidas e alimentos que vão ser comercializados, mesmo que de forma artesanal, precisam atender às regulamentações de segurança dos alimentos, tá? Então, desde a ideia, a concepção do produto, a forma com que vocês vão processar, a forma que o alimento será processado, a forma que vocês vão embalar, a segurança dos alimentos deve estar sempre em mente, né? Para atender todos os requisitos. Então, esse conceito, né, de segurança dos alimentos, ele vem lá desde a Primeira Guerra Mundial, né, onde os alimentos começaram a ser produzidos em grande e maior escala, né, e entregues, então, dentro de embalagens. Para quê? Para que durasse mais, né? Então, que a vida útil dos alimentos permanecessem por longos períodos, né? E com isso também surgiu as doenças, né? As doenças transmitidas pelos alimentos e que são relacionadas com esses métodos de conservação e com a proteção dos produtos. Tá? Então, são exemplos aí de doenças transmitidas por alimentos, o botulismo, a salmonelose, as viroses, tá? Então, todas essas doenças causadas, né, pela presença de micro-organismos em alimentos, hoje elas estão, felizmente, né, mais controladas, né? Mas isso não diminui a necessidade de se investir cada vez mais na segurança dos alimentos e das bebidas de todo o tipo. Então, precisa estar atento à segurança dos alimentos para que não se permita o crescimento de micro-organismos que venham causar uma doença ao consumidor. Por isso que a segurança dos alimentos ela está relacionada com o modo de produção, né, de conservar e também a forma com que a gente vai embalar e manter esse produto embalado. Então, a segurança dos alimentos é uma preocupação da Anvisa, tá? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse é o órgão, então, que orienta as regulamentações e obrigatoriedades para os rótulos e as embalagens dos alimentos. Então, dá para consultar, né, todas as leis, os regulamentos técnicos, as instruções normativas no site da Anvisa para todo o alimento, tá? Então, o decreto-lei, o primeiro foi o 986, né, de 1969, que institui as normas básicas sobre alimentos. Desde lá, então, vem se mencionando a necessidade de regulamentar também a forma com que os alimentos são embalados. Então, as embalagens, elas têm função real, né, além de ser apenas uma apresentação bonita. Então, é importante, sim, né, que haja uma apresentação, pois a embalagem é a forma com que o consumidor opta também pela escolha de um
alimento em detrimento de outro, né? Então, tornar uma embalagem bastante atrativa é interessante, mas a embalagem não tem somente esse tipo de função real, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre segurança dos alimentos e relacionar com a embalagem, a gente precisa entender quais são as funções reais, né, das embalagens. Quais são as funções da embalagem, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que ela não pode ser tóxica e tem que ser compatível com o produto. Tá? Após entender isso, né, vamos partir para as funções. Então, a função de conter o alimento, então a embalagem deve conter o produto, né? O dimensionamento dessa embalagem é extremamente importante, porque ele deve ser adequado para que haja o mínimo de espaço livre, né, dentro dessa embalagem, dando uma melhor resistência a pressões e danos de manuseio. E também tem que ser uma embalagem de tamanho adequado para que caiba, né, o alimento dentro desse material. Também não pode ter excesso de material, que também encarece, né, esse produto. Outra função, a função de proteger, né? Então, a função de proteger a embalagem protege os alimentos de quê? Daqueles fatores ambientais, tá? Como a luz, a umidade, o oxigênio, os odores e principalmente, né, os micro-organismos, tá? Então, mantém o produto que já passou muitas vezes por algum processo de destruição microbiana, né, de micro-organismos patogênicos, e ela precisa, essa embalagem vem com uma forma de proteger para que esse micro-organismo não entre nessa embalagem e contamine novamente o alimento, tá? Também a proteção para fazer o transporte e distribuição e manuseio desses alimentos, tá? Protegendo-se contra choques, contra vibrações durante o transporte, contra choques, né? E compressões. Então, tem que estar atento aí. A embalagem precisa fornecer uma forma de proteção ao alimento. Outra função da embalagem é a conveniência, né? Então, são exemplos de conveniência, aquelas abertura fácil, né, as tampas que abrem fácil, os fechos, as tampas dosadoras. Então, a possibilidade de você levar o alimento para forno, para micro-ondas, para ser aquecido, para ser, né, cozinhado, permitir a combinação de produtos diferentes, como por exemplo os cereais que vêm junto com o iogurte. Então há uma separação, você só vai fazer essa combinação desses dois alimentos, né, no momento do consumo. Tá? Também permite diferentes quantidades, como doses individuais, então dando, né, a chance aí de uma pessoa que mora sozinha comprar uma quantidade adequada de alimento. As embalagens, elas têm também outra função, que é a função de se comunicar. Então, a embalagem, ela deve proteger o que contém e vender o que protege, né? Então, o consumidor ele precisa se sentir atraído por aquele alimento e não somente isso, né? Então, ele vai ter a decisão de compra a partir do design, da embalagem, do layout, mas também tem que estar atento que essa comunicação ela precisa fornecer instruções, tá? Então, ela fornece instruções de armazenamento, de como manusear, muitas vezes o preço, né? Permite, então, ter algum código para que haja rastreabilidade do produto, precisa ter o local de fabricação, né? Ter todos os suportes legais que a vigilância exige, né? Na rotulagem, o nome e o tipo do produto, a quantidade de produto, data, lote, tá? Informação nutricional, lista de ingredientes. Tá? Então, toda a informação, o máximo de informação possível ao consumidor.
Então, falando um pouquinho das embalagens, as funções, eu vou tentar fazer uma relação das embalagens, os tipos de embalagem e o que isso afeta lá na segurança dos alimentos, tá? Então, os produtos, primeiro que eu vou iniciar com as embalagens metálicas, né? De forma geral, as embalagens metálicas, elas são utilizadas para conter um alimento que vai passar por um processo térmico, tá? Então, o alimento, ele é produzido, ele é envasado dentro dessas latas, e essas latas, então, vão ser submetidas a um processo, né, uma esterilização comercial, né, uma partização, e vão ser aquecidas, né? O alimento é aquecido dentro da embalagem a altas temperaturas, né? Acima de 100 graus Celsius por determinado tempo. Esse tempo vai variar com o tipo, né, do alimento, o tipo da lata, o tamanho e a composição. Mas, de modo geral, essas latas vão ser submetidas a altas temperaturas, tá? Então, essas latas normalmente são feitas de folhas de Flanders ou folhas cromadas, folhas de alumínio também, tá? E por dentro da lata, a indústria aplica um verniz, tá? Esse verniz, ele tem o objetivo de evitar o contato direto desse alimento com o metal da lata, tá? Que é uma forma também de contaminar o alimento. Esse verniz, ele também não pode ser tóxico, tá? Então, o verniz que possa entrar em contato aí com o alimento e não trazer nenhuma toxicidade ao alimento. Então, as latas, o objetivo principal, né, é proteger, permitir esse tratamento térmico, mas também proteger o alimento ao ser comercializado, principalmente por ações físicas, né, aquelas batidas, compressões, né, também ações químicas, como por exemplo, elas precisam ser resistentes à corrosão e biológica, né, que entra então ela proteger contra os micro-organismos do ambiente externo. Então, algo que nós consumidores podemos estar atentos na hora de comprar, né, o alimento enlatado, é observar a sua condição. Então, uma lata estufada pode ser sinal de alteração na sua qualidade, principalmente por contaminação microbiana. Latas amassadas, elas também podem permitir que haja entrada, né, de ar e de micro-organismo para dentro da lata e que possa contaminar esse produto. Ou então, né, ter um pequeno rompimento, né, do verniz interno e permite que esse alimento entre em contato com o metal, tá? Outro detalhe que a gente pode estar observando nas latas são a presença de corrosão, né? Então, nós devemos evitar comprar esse tipo de alimento, né? Quando a lata estiver com corrosão, porque provavelmente aí pode corroer a ponto de permitir a entrada de ar e micro-organismos, comprometendo então a qualidade microbiológica desse alimento. No caso das embalagens plásticas, elas são fabricadas com polímeros, né? Eles são os mais variados possíveis, esses polímeros são derivados do petróleo e do carvão, eles têm como função nos plásticos, né, ter barreira contra a umidade, então eles vão permitir que a umidade entre no alimento, como polietileno, polipropileno, o cloreto de polivinilideno, tá? Outros polímeros, eles conferem barreira a gases, outros conferem resistência à gordura, tá? Então, como o PET, o PVC, o PA, tá? Então, tem diversos polímeros para fabricação das embalagens plásticas, né? Nós temos também embalagens plásticas que passam pelo processo de vaporização do metal, né, que são as embalagens metálicas.
Esse metal, normalmente alumínio, ele é depositado no plástico e melhora as propriedades, então, mesmo, pois evita, né, a entrada principalmente de luz. Então, são embalagens utilizadas aí para biscoitos, snacks, café, manteiga. Essas embalagens, elas são amplamente utilizadas pela indústria de alimentos, porque elas são baratas, né, resistentes, muitas vezes resistentes, algumas são flexíveis, outras são, né, moldáveis. Vai depender aí da composição do polímero, então vai ser mais ou menos permeável aos vapores, né, à umidade, também à luz. Normalmente, né, ela é ideal para conservar produtos comercializados em baixas temperaturas, né, que não necessitem tratamentos térmicos, mas tem algumas embalagens plásticas que elas podem ser aquecidas, então, por exemplo, esta da, da lasanha, ela pode ir, né, no forno ou micro-ondas, porque é uma embalagem especial para isso, né? Então, tem embalagens também de pizzas, né, hot pot, e elas podem, então, elevar a temperatura. As demais embalagens plásticas, elas não se recomenda elevar a temperatura, ou seja, não levar para forno, não levar para cozimento, para aquecer alimentos dentro, porque ela pode, então, liberar algum componente tóxico, né, que pode vir aí fazer, contaminar o alimento com algum tipo de resíduo e ser prejudicial à saúde. Então, quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter ao comprar um alimento embalado com plástico? A gente pode ver a selagem dessa embalagem, como nessa primeira figura, os lacres, mesmo que ali na segunda imagem está o lacre laminado, né, o metálico, precisa observar se ele está rompido ou não, né, porque o rompimento desse tipo de lacre, ele permite a entrada de oxigênio e também de micro-organismos. Então, o lacre rompido, né, também ali aquele apontando para o PET, o lacre plástico rompido também, a gente pode observar sempre que comprar uma embalagem desse tipo. Se atentar àquelas embalagens que estão estufadas, porque normalmente, né, tem-se o desenvolvimento microbiano de uma forma não controlada. Então, se for um micro-organismo do tipo patogênico, pode ser que te cause, né, alguma doença, ou então o micro-organismo deteriorante vai também prejudicar a qualidade de algumas características, né, sensoriais do alimento, que não é aquilo que a gente deseja, né, que o consumidor deseja ao comprar. Então, tem que se atentar a essas características. A última imagem também mostra um lacre, né? Claro que foi rompido e aberto propositadamente, mas a gente pode observar nessas tampas, né, plásticas que vêm nessas caixinhas Tetra Pak se os lacres, né, estão devidamente, não estão rompidos. As embalagens a vácuo, como nessa embalagem de carne, a gente precisa estar atento quando ela não está com o vácuo. Então, se aplica o vácuo para retirada, né, do oxigênio, ou seja, se eu retiro oxigênio, eu estou dificultando o crescimento de bactérias do tipo de micro-organismos do tipo aeróbio, né, principalmente as bactérias e fungos. Então, eu tiro esse ar da embalagem e mantenho, mesmo nessa embalagem a vácuo de carnes, ela precisa ser mantida refrigerada, mas eu preciso estar com o vácuo, então, completo, né? Retirado todo o ar. Quando tenho uma carne que tem osso, que tem um peixe que tem espinho, isso pode ser um problema, porque pode romper essa embalagem e liberando o vácuo, né? Ou seja, deixando o ar entrar dentro da embalagem e podendo desenvolver micro-organismos do tipo aeróbio. Então, tem que ter um cuidado muito grande ao comprar. Quando não estiver nessas condições, não deve ser comprado, né?
As embalagens de vidro, então são embalagens à base de sílicas, né, que contém alguma quantidade de outros materiais, como boro, cálcio, magnésio, chumbo, né, e o alumínio. Então vai depender do tipo do vidro, essas quantidades elas vão variar, mas cada uma tem uma função específica, tá? Normalmente esses vidros ele tem um fechamento com uso de coroa metálica, né, ou borracha, ou aquelas cortiças, como no caso dos vinhos, tá? Normalmente os vidros, eles apresentam vantagem, né, de resistência mecânica. Ele contém uma boa barreira aí ao oxigênio e à umidade e a luz. A luz vai depender do tipo, né, da coloração desse vidro, tá? No entanto, quais são as desvantagens? Ele é bastante frágil, então tem que cuidar no deslocamento para não ter batida, né, para ele não quebrar. O custo é mais elevado quando comparado, por exemplo, papel e papelão, tá? Mas ele é totalmente reciclado. Como o azeite, eu coloquei aqui como exemplo, ele é um produto que a gente precisa embalar em um vidro escuro, né, por causa das reações de oxidação lipídica, pela entrada, então, da luz. Então, tem que se atentar que o azeite extra virgem precisa estar num vidro, né, escuro. As cervejas, elas também, tem algumas cervejas que precisam ser embaladas, né, em, em vidro mais escuro, tá? Então, quanto mais escuro o vidro, maior a barreira contra a luz e os compostos que estão ligados aí ao, ao lúpulo, né, não vão interagir com a luz e não vão oxidar, tá? Então, quando acontece a oxidação dentro da cerveja, né, a gente tem seu desenvolvimento, então, de algum sabor, né, o aroma, que a gente é conhecido como, chamamos de choca, né, que a cerveja está choca. Então, tem que se atentar a isso, tá? As garrafas claras, elas não oferecem muita proteção, então a luz passa facilmente através desse vidro e pode vir a estragar a cerveja ao longo do tempo. Então, tem que se atentar ao tipo de cerveja, à composição da cerveja e se ela deve ser, então, envasada em vidro transparente ou mais escuro. Cuidados, tá? Quando a gente. Normalmente, alimentos que são envasados em vidros também passam por processo térmico, tá? Alguns antes de envasar no vidro, como por exemplo alguns doces, geleia ou após, tá? Então os picles também podem sofrer um tratamento térmico, né? Vegetais em conserva após serem embalados. O que a gente pode observar nós como consumidores no momento de uma compra de uma embalagem, tá? De um alimento no vidro? Muitos são transparentes, então permite a visualização do conteúdo. Então dá para a gente ver se tem essa presença de fungos, como aqui nessa imagem embaixo, ou então o líquido estando turvo, né, também evitar, ou com presença de gás, porque aqui pode ter, né, contaminação também microbiana. Se atentar à tampa na hora da produção, então a tampa tem que estar nova, tem que estar livre de oxidação, não pode ter ferrugem. E nós também, como consumidores, podemos observar as tampas e dar preferência, então, àqueles vidros que, além da tampa metálica, né, que tem o sistema de vedação com borracha dentro, tem esse sistema de vedação com plástico, tá? Isso ajuda. Então, observar, né, a gente ter atenção à tampa, para que também todo o produto esteja bem vedado, né? Porque é ali onde pode ter a entrada dos micro-organismos que possam ser prejudiciais à nossa saúde.
As embalagens celulósicas, ela inclui uma gama grande de embalagens, né? A matéria-prima base é a celulose, hemicelulose, lignina. As concentrações de cada um dessas matérias-primas vai depender do tipo da embalagem, né? E elas conferem certa resistência ou não, tá? Geralmente pode ter várias espessuras, formatos, combinar vários materiais para formar um produto, como por exemplo nos laminados que a gente vai ver depois, ou ser revestidos, tá? Tem baixa resistência mecânica, baixa resistência à barreira a gases e umidade, é resistente a baixas temperaturas, possui uma vantagem que é de fácil impressão, né, baixo peso e também reciclável. Então, aqui o que a gente tem que se atentar na hora de uma compra ou lá na indústria, né, a presença de umidade no papel, porque pode ter desenvolvimento de micro-organismos, também o papelão furado ou então rasgado, né, o papel rasgado, furado também pode ter permitido a entrada de micro-organismos, e aí tem que estar atento a esses detalhes. Aqui é um exemplo de embalagem do tipo laminada, né? Essa embalagem, ela leva 3 materiais, o polietileno, o alumínio e um papel craft, né? Da empresa Tetra Pak. Tem diversos modelos de abertura, também vários formatos, né? Normalmente os produtos que são embalados nesse tipo de embalagem, eles passam por um processamento térmico que eleva a sua temperatura acima, né, normalmente de 100 graus Celsius, por determinado tempo, vai depender do alimento, e aí é embalado, ou seja, envasado dentro desse tipo de embalagem. Tá? Essa embalagem ela possui várias camadas, tá? Então é o que permite manter o alimento em temperatura ambiente. Então, por exemplo, o leite, né, envasado nas caixinhas, ele não precisa ser refrigerado, como um leite pasteurizado vindo da fazenda, né? Então, a gente observa, né, que algumas pessoas confundem ou então caem em algumas fake news, né, sobre reprocessamento de leite ou então presença de conservantes, né? O leite envasado numa caixa, ele passou por um processo térmico que destrói 99,999% dos micro-organismos patogênicos e é envasado nesse tipo de caixa, tá? Então, lá na caixa, como que é feito esse invase, né? Primeiro, é feita a identidade visual dessas embalagens, depois ela vai passar por uma gravação, aplicação em rolo de papel e aí vai ser laminado. Esse papel, então, vai ser recoberto com 2 camadas de polietileno, depois vai receber uma camada de alumínio e né, de alumínio e depois esse alumínio vai ser recoberto, então, com camadas de polietileno que evitam, né, o alumínio para evitar a entrada de luz e o polietileno para evitar que o alimento entre em contato. Essas barrinhas aqui, as marcações das barrinhas coloridas, são para controle da impressão e qualidade da impressão e da tonalidade das cores. Então, não diz respeito à quantidade de vezes que o alimento foi reprocessado. Então, leite reprocessado não existe, tá? Então, até a Tetra Pak fez essa campanha aqui. Então, o que a gente tem que cuidar? Estufamento das caixas, porque aí sim pode ter havido um problema do processamento, as caixas amassadas, a abertura do lacre, que pode então deixar o micro-organismo entrar para o alimento e deteriorar. Quanto à rotulagem, que é aquela função de comunicação, eu vou falar rapidamente, porque eu sei que vocês vão ter outras palestras que vão falar sobre rotulagem. O que a gente tem que se atentar mais em relação à segurança alimentar?
Então, é obrigatório, né, nas embalagens, na rotulagem, ter a informação nutricional. Então, é aqui onde tem as quantidades de cada nutriente e a pessoa, ela deve estar claro isso para a pessoa, porque ela precisa ter acesso a essa informação caso ela tenha uma dieta restritiva a algum conteúdo, ou então ela seja sensível a algum componente, tá? A mesma coisa, a lista de ingredientes e indicação de alergênios, ela é obrigatória. Então, o consumidor precisa ter claro qual é a presença daquele componente, caso ele tenha algum tipo de alergia. Então, por exemplo, contém glúten, contém lactose, contém ovos, traços de leite, traços de castanha, amendoim, então tem que estar claro para o consumidor. Os materiais, ele tem que ser adequado, então a gente falou um pouquinho sobre os materiais ele depende do processo de fabricação, né? Então o método de conservação que ele vai ser aplicado ali. Falamos um pouquinho dos tipos e da forma com que esse material tem que ser cuidado, né, e apresentado. O prazo de validade tem que estar visível ao consumidor e quando esse prazo de validade for vence em meses, ele precisa ser apresentado na forma em dias e meses e tem as expressões aí de como deve estar lá na embalagem. O lote e o local de fabricação precisam constar, porque o consumidor precisa estar ciente de onde está vindo esse produto e também possui um sistema de rastreabilidade aí. Muitas vezes tem os QR Codes, né, que permitem a gente rastrear de onde veio o produto. E também para a empresa, ela consegue identificar caso algum lote apresente algum problema, fazer o recall. Tá, outras informações que são bastante importantes é o modo de preparo, por exemplo, um alimento que precisa ser cozido. Então, ele precisa indicar na embalagem que precisa ser cozido, né? Qual foi o método de fabricação, se é orgânico, se é um material geneticamente modificado, ou se esse produto foi importado. Então, tudo isso tem que constar lá para deixar bastante claro ao consumidor na hora de comprar o seu alimento. Tá, esses alimentos aqui, algumas bebidas, água, vinagre, café, especiarias, chás, alimentos preparados em restaurantes, aditivos, sal, né, os alimentos in natura, uma embalagem menor que 100 centímetros quadrados, então eles são dispensados de ter rotulagem, mas normalmente a gente vê algum tipo de informação nos rótulos, né? Aqui algumas referências que eu utilizei das imagens. Eu agradeço, coloquei meu e-mail para qualquer dúvida e sugestões. Obrigada e um bom evento.